castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja com todos nós aqui presentes, também com aqueles que nos acompanham. Apenas uma instrução para a igreja. Parece-me não ter ficado muito claro, né, a oportunidade para dízimos e ofertas, então eu pedi ao irmão diácono Sebastião que deixasse aqui o gasofilácio. Quando cantarmos o hino final, aí aqueles irmãos que porventura vieram preparados e às vezes ficaram um pouco aí hesitantes, né, poderão depositar aqui no momento do hino. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos feito nas cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. E hoje nós veremos a mensagem que Jesus Cristo enviou à igreja em Pérgamo. E falaremos acerca do perigo de misturarmos a fé, a verdadeira fé, com as ideias e práticas que desonram a Deus, as práticas tanto culturais quanto cultuais. É o que nós veremos aqui neste trecho que vai do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse. Eu quero convidar os irmãos, então, para acompanhar a leitura que eu vou fazer nesta carta à igreja em Pérgamo. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque tu nos trouxeste aqui nesta noite para que pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E já temos feito isto, ó Deus, por meio das orações, por meio dos cânticos, por meio das orações que oferecemos a Ti, clamando perdão pelos nossos pecados, por meio, ó Deus, do nosso coração que também invoca a Tua presença em cada uma vida aqui. E agora nós estamos prontos para ouvirmos a Tua voz, esta palavra tão oportuna para a nossa época, que nos ensina acerca do perigo de misturarmos a nossa fé e de abrirmos concessões a práticas que são pecaminosas. Ó Deus, tenha misericórdia de mim para que as minhas palavras sejam adequadas, fiéis ao texto do Senhor, também dos meus irmãos, para que juntos nós cresçamos no conhecimento desta palavra, de modo que sejamos todos nós edificados nesta noite. Ó Deus, leva-nos ao arrependimento, leva-nos a avaliar as nossas vidas, a sondar os nossos corações, para que, se há em nós, de fato, pecados desta natureza, que são apontados aqui neste texto, que nós possamos, humilde e rapidamente, nos curvarmos diante do Senhor, clamando o perdão do Senhor, para que não haja, tanto em nós individualmente, quanto na igreja do Senhor, nenhuma marca de iniquidade que venha a ameaçar, ó Deus, a nossa sobrevivência espiritual, a nossa comunhão contigo. Dá-nos, ó Deus, desta graça,
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, sempre houve na história da igreja, desde os tempos mais antigos, um grande problema: a tendência de misturarmos, ou de nos misturarmos, a cultura pagã ao nosso redor. Desde a criação, quando houve a queda, nós percebemos que os grandes vilões do povo de Deus eram aqueles falsos profetas, falsos mestres, pessoas que traziam costumes falsos, errados, anticristãos, anti-Deus, e tentavam misturar estes costumes aos costumes do povo do Senhor. Foi assim no Antigo Testamento por muitas vezes. Os irmãos se lembram certamente de várias histórias que ocorreram no povo de Deus, de pessoas do próprio povo de Deus trazerem atividades ou ritos religiosos, muitas vezes costumes culturais de outros povos pagãos, e tornarem estes costumes muitas vezes práticas do próprio povo. E Deus sempre nessas ocasiões castigava o povo, disciplinava o povo, trazendo o povo ao arrependimento e à fé. No Novo Testamento também nós somos informados da mesma maneira. As igrejas do Novo Testamento, para quem os apóstolos escreveram as suas cartas, eram igrejas que também estavam sendo bombardeadas por culturas pagãs, por pessoas que eram falsos mestres e que tentavam, de várias maneiras, infundir na cabeça daquelas pessoas e nas práticas religiosas delas mentiras em relação a Cristo. E por isso elas tinham uma vida dupla, uma vida ambígua, em que muitas vezes professavam a verdadeira fé com os seus lábios, mas negavam esta fé com a sua prática. Uma prática que, em alguns casos, chegava à imoralidade. A imoralidade, tanto do ponto de vista da sexualidade, quanto também uma vida promíscua, uma vida muito associada aos padrões culturais da época. E hoje, meus amados irmãos, lamentavelmente, nós também somos bombardeados e, infelizmente, somos muitas vezes surpreendidos com esta mesma postura. Muitas pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas cristãs reformadas, professam a verdadeira fé, mas, ao mesmo tempo, permitem que uma prática imoral, promíscua, às vezes palavras torpes, inadequadas, às vezes atitudes da vida comum, do dia a dia, de segunda a sábado, muitas vezes manchem esta profissão de fé e fazem de fato, ou trazem de fato uma mancha, uma nódoa a esta verdadeira fé que nós deveríamos professar. Basta você, às vezes, abrir as redes sociais e você vai perceber ali a maneira como as pessoas, elas tratam a vida comum, às vezes postando situações que depreciam o próprio Evangelho de Cristo e que muitas vezes levam a outros irmãos até mesmo à suspeição e à pergunta se de fato esta pessoa ela é crente no Senhor e se ela tem caminhado à luz do Evangelho. Portanto, nós estamos diante de uma situação que deve nos fazer pensar se de fato aquilo que nós professamos é aquilo que nós vivemos no dia a dia. Foi exatamente esta, irmãos, a mensagem do Senhor Jesus Cristo a esta igreja em Pérgamo. Os irmãos perceberão aqui, à medida que formos expondo o texto, que estes irmãos, eles tinham uma boa doutrina, eles tinham uma profissão de fé genuína, mas eles estavam manchados ou permitindo que as manchas dos pecados, especialmente culturais, entrassem na vida da igreja. E isso causava um problema grave, não apenas para a igreja, mas também para a sociedade ao redor, porque a sociedade ela precisa de testemunhas verdadeiras,
E não era isto que estava acontecendo em Pérgamo. Aqueles irmãos que deveriam testemunhar verdadeiramente a fé cristã, eles estavam manchando o evangelho de Cristo e, de certo modo, também manchando a igreja em Pérgamo. Mas antes de falarmos disto exatamente, eu quero fazer como fiz nas mensagens anteriores, que é apresentar aos irmãos um pouco do que era esta cidade. A cidade de Pérgamo, assim como a cidade de Éfeso, era também uma cidade muito importante, era praticamente um centro político, cultural e religioso da época do Império Romano, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, exatamente ali naquela região. Pérgamo é citado aqui neste texto como aquela cidade que abrigava o templo maior de adoração a Zeus, que era o grande deus do mundo grego. E também havia em Pérgamo uma grande estátua, um monumento que indicava a presença do Império Romano ali. Aliás, dizem os estudiosos que Pérgamo muito provavelmente foi exatamente a primeira cidade deste complexo da Ásia Menor que estabeleceu um trono ao imperador romano. E é exatamente por isto que João aqui traz a palavra de Jesus Cristo, a expressão trono de Satanás. Muito provavelmente, a expressão trono de Satanás, que aparece no versículo 13 por 2 vezes, tanto no início, quando diz onde está o trono de Satanás, e na frase final, que é onde Satanás habita, muito provavelmente aqui seja exatamente uma referência tanto aos deuses gregos, ao deus Zeus, quanto também a esta adoração ao imperador romano. E por isso mesmo, Pérgamo era então considerada uma cidade referência no culto ao imperador romano e no culto também aos deuses pagãos. Portanto, havia muito paganismo, ou culto pagão nesta cidade, tanto na adoração a Roma, quanto na adoração aos deuses gregos. Portanto, política e religião se misturavam com muita propriedade nesta cidade. E os irmãos sabem, por experiência própria, que quando nós misturamos política com religião, nem sempre as coisas saem como o Senhor quer. Foi isto que aconteceu em Pérgamo. Apesar de ser um grande centro cultural, comercial, Pérgamo estava sendo influenciada por aspectos que eram mais relacionados à política do Império Romano e à filosofia dos deuses gregos do que propriamente pelo cristianismo. Os irmãos muito provavelmente já ouviram a expressão, o substantivo pergaminho. Pergaminho é uma folha, né? É, na verdade, uma sequência que era desenrolada, não é? Feita ali por um material específico, que trazia anotações e que substituiu o famoso papiro, que era muito utilizado, inclusive, pelos gregos na escrita dos seus textos. Acontece que o papiro ficou muito caro, né? E aqui em Pérgamo é onde foi desenvolvido o pergaminho. Por isso, a expressão pergaminho é uma expressão própria da cidade de Pérgamo. Essa é só uma curiosidade, né? Para que os irmãos, ao ouvirem esta expressão, se lembrem desta cidade aqui do Novo Testamento. Esta igreja recebe uma carta do nosso Senhor Jesus Cristo, que reconhece a verdadeira fé desses irmãos, desses crentes locais em Pérgamo, mas também, meus irmãos, os critica por tolerarem doutrinas falsas, corruptas, e especialmente 2 doutrinas que são citadas aqui: a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E nós vamos então agora, depois desta apresentação, seguir um pouco a sequência do texto aqui, expondo aos irmãos alguns detalhes que aparecem nesta breve carta do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse aos irmãos, já as cartas eram endereçadas ao anjo da igreja, este anjo
muito provavelmente seja o pastor da igreja naquela ocasião, era o mensageiro do Senhor. A palavra anjo significa mensageiro ou enviado. Portanto, aqui Cristo escreve ao pastor desta igreja, e Cristo se apresenta, como em todas as outras cartas, Cristo se apresenta com uma das suas virtudes, com um dos seus atributos. E neste caso aqui, repare que Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Os irmãos sabem muito bem o que significa esta metáfora da espada afiada de 2 gumes, porque o profeta diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E a palavra de Deus, ela é afiadíssima, capaz de fato de cortar, de dividir, separar juntas e medulas, e também é capaz de penetrar no mais profundo do coração, a fim de discernir as principais motivações dos homens. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, nesta carta, se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes em sua mão, o Senhor aqui está trazendo 2 grandes conceitos de si próprio. O primeiro deles é que Cristo é a palavra capaz de discernir os propósitos íntimos dos corações dos homens, de maneira que, mesmo que eles demonstrassem uma fé pública, Cristo, no fundo, sabia o que passava em seus corações. Portanto, em outras palavras, quando a carta foi lida, aquele pastor estava sendo informado que não adiantava que aquelas pessoas fingissem na presença de Deus, que elas parecessem ser crentes, quando na verdade não eram crentes, porque elas, repito, professavam uma fé, mas negavam esta fé por meio dos costumes públicos e culturais desta cidade. Portanto, Cristo é aquele que sabe discernir os propósitos do coração. E também um outro aspecto, uma outra característica de Cristo é a sua justiça, porque a espada, ela serve também para ferir. A espada é um instrumento de batalha, de guerra. Então, também há uma mensagem aqui de justiça. Cristo não iria arredar sequer 1 milímetro da sua verdade e do propósito de manter o seu nome honrado. Se aqueles irmãos estavam pensando que pelo único fato de eles pronunciarem o nome de Jesus, eles já estavam salvos ou resguardados de qualquer juízo, o Senhor Jesus está os advertindo de que eles deveriam não apenas falar com os lábios a respeito do nome de Deus, de Cristo, não negando a genuína fé, mas também, ao mesmo tempo, eles deveriam ser capazes de expulsar do meio deles aqueles que, porventura, viviam vidas dissociadas desta verdadeira fé. Portanto, Cristo também está falando aqui a respeito de disciplina. Cristo é aquele que sonda os nossos corações, as nossas motivações, e Cristo é aquele que disciplina o seu povo, se necessário for, quando este povo nega o seu nome, quando este povo aceita negociar os verdadeiros princípios da fé, fazendo um sincretismo entre a verdadeira fé e a cultura. Por isso, como em todas as outras cartas, no versículo 3, o Senhor Jesus Cristo também traz a expressão conheço. E esta é uma forma de Jesus dizer: ninguém pode me enganar, porque eu sou o Senhor que vejo todas as coisas. Eu ando no meio de vocês, como ele escreveu a Éfeso. Eu criei vocês, portanto, eu conheço onde vocês estão. Conheço o lugar em que vocês habitam. A expressão habitar aqui significa uma expressão muito mais do que simplesmente morar ou residir, como nós comumente utilizamos. A expressão habita aqui significa uma presença constante, um pé fincado, ou seja, é aquela cidade, de fato, raiz, onde aquelas pessoas estavam assentadas, era o lugar de sua habitação. E veja,
Jesus chama este lugar, como eu já disse aos irmãos, de trono de Satanás. Jesus está dizendo: eu sei que o lugar onde vocês estão é um lugar extremamente perigoso, porque vocês estão no olho do furacão, vocês estão no centro da adoração ao Império Romano. Eu sei, eu conheço onde vocês estão. Não me passa desapercebido o fato de que a perseguição ela chegará imediatamente e talvez primeiramente a vocês. Eu sei disso. Aí está o trono de Satanás. E eu sei também, porque eu passeio no meio das igrejas e eu tenho os pastores das igrejas nas minhas mãos, eu sei o que cada um de vocês faz, eu sei que vocês também têm pontos positivos, muito importantes. Versículo 13: vocês conservam o meu nome e vocês não têm negado a minha fé. Eu sei que vocês são crentes que conhecem a doutrina, que foram bem instruídos. Inclusive, Jesus cita aqui um homem chamado Antipas, nos dias de Antipas. Antipas, nós não temos muitas informações a respeito dele, a respeito de quem foi Antipas, mas muito provavelmente Antipas foi um dos pastores da igreja em Pérgamo. E este homem é chamado aqui por Jesus de minha testemunha, meu fiel, que curiosamente é uma expressão que é uma mesma expressão utilizada para o próprio Cristo, lá no capítulo 1. No capítulo 1, Cristo é chamado de fiel testemunha, uma testemunha fiel, ou seja, um mártir que sustentou até a morte a verdadeira fé. De fato, nós somos informados que Cristo, ele foi fiel, foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo foi fiel em todas as coisas. E aqueles que são considerados fiéis, estes também recebem de Deus a coroa da vida. Aliás, vimos isto na mensagem da igreja em Esmirna, quando ali Jesus Cristo disse: seja fiel até a morte, se necessário for morrer por causa do Evangelho, vá com fé, porque esta fé professada e demonstrada, ela será recompensada com a coroa da vida. Portanto, irmãos, Antipas foi provavelmente um dos pastores desta igreja, que então foi morto sob as mãos de um dos imperadores mais terríveis do Império Romano, chamado Domiciano, e a tradição diz que Antipas muito provavelmente tenha sido morto queimado dentro de um forno de bronze. Este forno de bronze tinha o formato de um touro, de um grande touro, para representar ali, de certo modo, uma afronta e uma referência àquele bezerro de ouro lá do Antigo Testamento, de Arão. E muito provavelmente, então, Antipas foi colocado dentro deste touro, oco, né, como um forno, e queimado ali, vivo, dentro, ou com aquecimento daquele material. E esta morte de Antipas foi muito sentida pelos crentes em Pérgamo. E é por isso que Jesus menciona aqui Antipas como um bom testemunho de um homem que foi fiel até a morte e certamente recebeu a coroa da vida. Ele sim, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Significa que aquelas pessoas desta geração que recebem a carta sabiam da história de Antipas. Alguns deles talvez tenham até mesmo presenciado a morte de Antipas ali, cruelmente assassinado pelo Império Romano. E por isso mesmo, Jesus então repete esta expressão dizendo: Satanás habita neste lugar. Muito provavelmente se referindo aqui ao centro da adoração ao imperador romano e sendo ali o centro da adoração ao imperador romano, talvez o lugar de maior crueldade, uma vez que Domiciano é considerado pelos historiadores como talvez o pior dos imperadores romanos, inclusive pior até do que o próprio Nero, que se tornou famoso pelas suas diversas crueldades, mas há quem diga que Domiciano ainda foi mais cruel
do que o próprio Nero, imperador Nero. Então, Antipas morre sob este domínio de Domiciano, morre de uma maneira cruel diante das pessoas, a fim de que negasse a verdadeira fé em Cristo, mas o texto diz que ele não negou a fé, não negaste a minha fé, conservaste o meu nome. Veja, portanto, irmãos, que a verdadeira fé envolve esta profissão pública de uma honra genuína ao nome de Cristo e também de um conjunto de fé, um conjunto de verdades que deve ser mantido por aqueles que se dizem cristãos. O verdadeiro cristão, ele não é apenas alguém que seja um membro de uma igreja, mas o verdadeiro cristão é aquele que, quando posto numa situação de prova, no mundo, na cultura, ele é capaz de honrar o nome de Cristo e de conservar a sua verdadeira fé, que é este conjunto de verdades, ou uma doutrina que reflete um verdadeiro posicionamento diante de Deus. Mas, meus irmãos, a igreja em Pérgamo, como eu disse, pelo fato de aceitar uma aculturação muito próxima e flertar com algumas coisas ali da cidade de Pérgamo, uma cidade importante, famosa, culturalmente sofisticada, alguns desses crentes estavam de fato permitindo que a imoralidade fizesse parte das suas vidas. Por isso, então, o versículo 14, Jesus diz: tenho todavia contra ti algumas coisas. É interessante este termo, né? Porque quando Jesus diz algumas coisas, significa que ele não vai necessariamente há outras coisas que ele vai dizer, mas é como se ele dissesse: olha, eu vou pegar as principais, aquelas que são talvez a raiz das outras, porque de fato é assim, o pecado ele nunca está sozinho, um pecado ele sempre está acompanhado de outros pecados. Às vezes nós tratamos os pecados secundários, periféricos, mas não tratamos o pecado, que é o que gera os demais pecados. Então é como se Jesus estivesse dizendo isso: olha, eu tenho contra vocês várias coisas, mas eu vou citar apenas duas, porque elas são basilares e talvez seja o centro daquilo que de fato precisa ser mudado no coração de vocês. A primeira é: tens aí alguns, que ele chama de os que sustentam, não era toda a igreja, né? Mas eram alguns. Jesus é muito justo quanto a isso, ele não condena toda a igreja, mas ele mostra que havia alguns dentro da igreja que sustentavam a doutrina de Balaão. Aqui é uma informação importante. A carta diz mais ou menos o que Balaão ensinava. Diz a carta que Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Qual eram essas ciladas? As ciladas eram perverter o culto, que era comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, uma adulteração do culto, porque comer coisas que eram sacrificadas aos ídolos era uma maneira de desonrar, descaracterizar o verdadeiro culto a Deus, e também praticarem a prostituição, que era uma prática cultica também dos povos pagãos do Antigo Testamento, que misturavam nos cultos deles bebidas, farras, orgias, que eram de fato uma prática muito comum dessas pessoas. Quando nós vamos lá em Números, capítulos 22 a 25, uma sessão relativamente longa, nós lemos sobre a história deste profeta, chamado Balaão. O texto diz que ele foi contratado, um profeta contratado, pago, né, por Balaque, que era rei dos Moabitas, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel. Imagine só, ele era contratado pelos Moabitas para amaldiçoar Israel. Mas nós sabemos pela história que Deus impediu que isso acontecesse. No entanto, por outro lado, Deus permitiu que Balaão também usasse uma outra forma para prejudicar os israelitas. E qual era esta forma? Ele aconselhou Balaque, que era o rei, a seduzir o povo com as mulheres moabitas,
levando, portanto, o povo de Israel aos casamentos mistos, com os israelitas se casando ou se prostituindo com as mulheres moabitas. Repare então que a idolatria e a imoralidade sexual, elas quase sempre andam juntas. Quando nós desonramos o verdadeiro Deus e aquele a quem Ele é, nós desonramos também os nossos corpos. As pessoas não adulteram simplesmente porque elas têm um desejo sexual por outra pessoa. Elas adulteram porque elas perdem a referência principal de quem é o verdadeiro Deus delas. E é por isso que Balaque, ele, de maneira sedutora, de maneira impiedosa, ele então foi exatamente naquele lugar em que o coração do homem mais se abala, que é a cobiça carnal, que é o que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1. Quando as pessoas elas desconhecem Deus, elas entregam seus próprios corpos para praticarem todo tipo de imoralidade. Irmãos, Pérgamo estava passando por um destes problemas, e Jesus diz que aquelas pessoas estavam, alguns crentes daquela igreja, estavam se encontrando com mulheres que não eram suas próprias esposas para praticarem prostituição. Havia, portanto, um pecado sexual grave naquela igreja. E veja que Jesus trata isto como idolatria e prostituição, que era exatamente uma forma de dizer que o pecado, a corrupção espiritual, leva à corrupção moral, e estas corrupções, elas de fato são contrárias à verdadeira fé cristã. Esses irmãos estavam misturando estas coisas com o culto a Deus, ou seja, ao mesmo tempo que eles cultuavam a Deus, eles estavam aceitando pessoas que estavam na igreja e que faziam estas coisas, que adoravam ou que participavam dos cultos pagãos e ao mesmo tempo também eram imorais. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Imagine que nós tenhamos pessoas nas igrejas cristãs de hoje que são pessoas que cultuam a Deus, participam dos cultos, mas que não veem nenhum problema, por exemplo, em participarem do carnaval. Elas vão ao carnaval, elas pulam, elas se vestem, se fantasiam, ligam a televisão para assistir, acompanhar o carnaval. Ou são pessoas que estão nas nossas igrejas, mas que quando tem, por exemplo, uma determinada festa, que é uma festa cultural, as pessoas estão ali também nesses lugares, participando daquelas festas normalmente, comendo das coisas que são servidas ali, bebendo as bebidas que são servidas ali. Elas não fazem uma distinção e não percebem a gravidade que é elas estarem num ambiente em que Deus não pode ser glorificado. E muitas vezes elas usam um argumento de que não, mas nós estamos aqui, mas nós não estamos nos contaminando com estas coisas. Mas, meus irmãos, não é isto que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós não devemos misturar estas coisas com a verdade do Evangelho e com a fé cristã, porque nós estaremos sempre num campo minado e muito suscetíveis à queda. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos nos afastar, inclusive, da aparência do mal. Não apenas do mal em si, mas daquilo que parece o mal. Se você vai a uma festa, e que nessa festa, seja ela de formatura, seja ela um casamento, seja ela qualquer tipo de festa, mas você se mistura nesta festa, com pessoas que estão ali fumando, bebendo, você se assenta nas mesas com estas pessoas, às vezes sob o argumento, não, eu estou ali, mas eu sou diferente, eu estou evangelizando aquelas pessoas. Cuidado com isto, porque talvez você está sendo visto ali exatamente como estas pessoas eram vistas na igreja em Pérgamo. Pessoas que talvez não neguem a fé em Cristo, elas continuam crentes,
mas elas permitem que os modismos culturais entrem nas suas vidas. E aí você posta na sua rede social, ali, aquele ambiente, e as pessoas ficam confusas, perguntando se é de fato o ambiente que um crente deveria estar. E elas ficam pensativas quanto ao fato de que, por que você está fazendo isto, se você deveria estar noutro ambiente? E pior ainda, né? Quando as pessoas fazem isto no dia do Senhor, quando elas deveriam estar na igreja, na casa de Deus, adorando a Deus. Elas preferem estar noutros lugares, se contaminando pelas coisas culturais deste mundo, pagãs. Não estou dizendo, irmãos, de que nós não podemos ir a uma festa, ir a uma formatura, de que nós não podemos ir a um estádio de futebol, onde, infelizmente, nós ouvimos tantas palavras torpes, né? Tantos palavrões sendo gritados, cantados. Não estou dizendo isto. Nós podemos estar nestes lugares, mas o que eu quero chamar a atenção é que, quando você estiver nestes lugares, você precisa ter uma consciência muito clara de quem você é. Uma coisa é eu ir ao estádio de futebol e participar de todo aquele xingamento, todas aquelas palavras torpes, entrar naquele clima da confusão. Outra coisa é eu saber quem eu sou, e ainda que eu esteja num ambiente recheado de imoralidades, que não é inclusive esse tipo de imoralidade aqui, porque a gente não vê estas coisas, por exemplo, num estádio de futebol, né? Ou talvez numa festa de formatura, etc. Mas ainda assim, nós precisamos saber quem somos, a ponto de você não permitir que aquelas coisas que estão ali ao seu redor sejam suficientes para trazerem você por uma prática de idolatria e de imoralidade. Balaão, portanto, é citado aqui como este que criou uma doutrina. Jesus diz, doutrina de Balaão. Obviamente não é uma doutrina do ponto de vista, uma doutrina teológica, como era, por exemplo, os nicolaítas. Mas a ideia de doutrina aqui é que é um ensinamento. Balaão criou uma escola. Que escola é essa? Uma escola em que as pessoas acham que é possível ser crente e, ao mesmo tempo, se misturar com os costumes pagãos da sua cidade. Portanto, muito cuidado, irmãos, quando formos participar destas coisas que dizem respeito à cultura. Crentes que se misturam a festas religiosas, São João, não é? Crentes que se misturam a festas culturais, como o carnaval, por exemplo. Muito cuidado com estas coisas, porque talvez nós estejamos fazendo aquilo que alguns dos nossos irmãos de Pérgamo experimentaram. E Jesus está dizendo, arrependam-se destas coisas. Não é bom misturar o genuíno evangelho com as práticas culturais pagãs. Mas também há uma segunda doutrina, e esta eu falarei mais brevemente, porque já tratei dela quando eu falei em Éfeso, que era a doutrina dos chamados nicolaítas, está mencionada aí no versículo 15. Como eu disse aos irmãos naquela ocasião, em que Éfeso também foi elogiado por Cristo, por odiar as obras dos nicolaítas, né? Contrariamente aos crentes de Éfeso, Pérgamo aceitava a doutrina dos nicolaítas. Em Éfeso, nós temos ali claramente, né, um elogio de Jesus Cristo a estes nicolaítas. Lá no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aqui em Pérgamo era o contrário. Vocês têm pessoas aí que sustentam a doutrina dos nicolaítas. E apenas para lembrar os irmãos, os nicolaítas eram possivelmente seguidores de um camarada chamado Nicolau, que alguns associam ao Nicolau, que foi um dos diáconos lá de Atos 6:5. Então, muito possivelmente alguém que estava dentro do corpo cristão, mas se contaminou, né, se apostatou, caiu nesta heresia de permitir uma vida libertina, se misturando com a cultura e com as práticas pagãs, e por isso eles começaram então também, assim como Balaão, a ensinar uma vida
cristã associada à imoralidade cultural. E, no caso dos nicolaítas, havia uma outra questão, que era mais filosófica, que eles também defendiam, ou começaram a defender, uma teoria chamada gnosticismo, que separava o corpo do espírito. A ideia deles é que eu tenho que manter a minha alma intacta, mas o meu corpo, ele vai para o pó mesmo. Então, olha, vamos viver a vida, curtir a vida, não tem problema você se entregar a alguma prática ali, uma ou outra. O que importa é a sua alma estar espiritualmente conectada com Cristo. É mais ou menos aquele jovem que começa a namorar e que não vê problema em manter relação sexual com a sua namorada, porque ele é crente e ela também. E no fundo eles dizem assim: não, o que importa é a minha alma, eu sou crente no Senhor. O meu corpo, ele é deteriorado, então Deus vai nos perdoar. É esta dissociação entre o corpo e o espírito. Ou aquela pessoa que é crente, mas diz: não tem problema se eu continuar bebendo, ou se eu fumar, ou se eu pular carnaval, porque isso é coisa do corpo. E as coisas do corpo, elas não vão me levar para o inferno. O que vai me levar para o inferno é a minha alma. É a minha alma restaurada, a minha alma purificada. Isso aí eu resolvo com Deus, né? Mas a vida cristã não é assim. Paulo diz que, combatendo inclusive os gnósticos, tanto Paulo quanto João, né, dizem que não há essa separação entre corpo e alma. Nós somos um. O nosso corpo e a nossa alma são integrados, né? Nós somos pessoa de corpo e alma, e ambos devem satisfação a Deus. Os nossos corpos não podem ser entregues à promiscuidade. Por isso, por exemplo, a pornografia é um mal terrível dentro das igrejas e para um coração crente. Infelizmente, há pessoas que têm destruído seus casamentos, destruído as suas vidas, por vício em pornografia, por exemplo, porque eles acham que atacar os seus corpos não vai atacar a sua alma. E este é um grande engano, porque à medida que nós entregamos o nosso corpo à prostituição, à imoralidade sexual, aos vícios, nós também estamos contaminando a nossa relação com Deus, o nosso espírito e a nossa alma. Então, irmãos, Pérgamo tinha estes dois graves problemas que podemos dizer se resumem a uma vida imoral, uma vida de imoralidade. Crentes que, embora professassem uma fé com os seus lábios, negavam esta fé nas práticas das suas vidas, especialmente com os seus corpos. Eles iam para as farras culturais sem nenhum peso de consciência. Participavam das festas pagãs sem nenhum problema. Era um liberalismo de vida associado a um conservadorismo doutrinário. E isto não é possível na vida cristã. A vida cristã nos ensina que nós precisamos ter uma doutrina que seja consistente com a nossa prática. Nós chamamos essas duas coisas com duas palavras muito bonitas: ortodoxia de um lado, ortopraxia de outro. A doutrina e a prática. Se essas duas coisas não estiverem conectadas, a nossa vida cristã está em perigo. Eu não consigo ter uma prática de vida cristã sem uma doutrina fundamentada, porque eu só consigo praticar aquilo que eu aprendo consistentemente. Mas, ao mesmo tempo, se eu aprendo consistentemente, mas não pratico consistentemente, eu também estou em grave perigo. Há igrejas que tentam estabelecer uma prática cristã, contudo, sem a base doutrinária. Elas viram fanáticas. São igrejas que fazem todo tipo de coisa com o argumento de que estão sendo sinceras a Deus, mas não é aquilo que Deus ensinou. Por outro lado, há igrejas que são doutrinariamente firmes, mas perderam a prática, que foi o que aconteceu com Éfeso, por exemplo. Uma igreja muito bem doutrinariamente estabelecida, mas uma prática não tão boa assim, a ponto de Jesus dizer: olha, vocês perderam a motivação em me adorar. Pérgamo, a mesma coisa, uma igreja também muito boa doutrinariamente, mas com uma vida totalmente dissociada desta doutrina. As pessoas professavam, mas viviam outra vida. Não, eu creio no Senhor, Jesus é o meu rei, mas ao mesmo tempo elas se entregavam
as diversas imoralidades culturais daquela região. Jesus, então, irmãos, no versículo 16, diz: vocês devem se arrepender. E nós sabemos o que significa arrepender. Significa pisar no freio imediatamente, voltar à direção, o sentido e retornar. Isto é arrependimento. Conversão é isto. Nós pisamos no freio imediatamente, deixando de fazer o que estamos fazendo errado, e voltamos, fazemos uma convergência, uma conversão de rota, para nos dirigirmos a Jesus. Senão, ele ameaça dizendo: eu venho sem demora, o juízo não demora, porque todas as vezes, irmãos, que a imoralidade entra na igreja, o juízo de Deus é rápido. Não adianta nós pensarmos que uma igreja imoral, ela vai subsistir por muito tempo. Não, ela começa a aceitar estas coisas e muito rapidamente ela se esfacela como igreja. Deus vem em Cristo com juízo sem demora, e diz o texto de que Jesus pelejará contra eles, contra estas pessoas aqui, com a espada da minha boca. Ou seja, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, o juízo de Deus contra estes imorais que estavam entrando na vida da igreja. Cristo ameaça expor aqueles que viviam uma vida imoral e que muitas vezes estavam ali, quem sabe, tentando esconder isto das pessoas. Jesus diz: eu virei e vou lutar contra vocês com a espada da minha boca. Quando eu falar, ninguém ficará de pé, porque eu revelarei os pecados de todos vocês. Portanto, arrependam-se. E finalmente, irmãos, Jesus, como é tão misericordioso, tão gracioso, ele também promete vitória para aqueles que se arrependerem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvidos? Nós já falamos sobre isso. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Portanto, estes são os que têm ouvidos. Se você está na igreja e Deus tem falado por todo o tempo da sua vida e você não tem ouvido a mensagem, talvez você não tenha ouvidos. Não ouvidos físicos, mas ouvidos espirituais. O que nos leva a questionar se de fato você é um crente. Porque o crente, ele tem ouvidos. Porque as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. Se você não tem ouvido a voz de Jesus e tem levado a sua vida de boa, como se nada tivesse acontecendo, como se você não precisasse se emendar com Deus, olha, talvez você esteja num grande perigo. Mas se você tem ouvidos, Jesus diz: ouça então o que o Espírito diz. O que o Espírito diz? Aquele que vencer ao vencedor, este que se arrepender, este que voltar, que cair diante de Cristo, mudar a sua vida miserável, você vai receber o maná escondido. Esta é uma expressão muito interessante. Maná escondido. Esta é uma referência ao Antigo Testamento e muito provavelmente um prêmio especial àqueles que agora recebem um tipo de alimento que só estes podem receber. É o sustento que Deus reserva àqueles que são verdadeiramente seus filhos. Bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Que pedrinha branca é essa, né? Parece um prêmio assim, destes prêmios de gincana de mocidade, né? Que você ganha uma coisinha assim, uma lembrancinha, só para você levar para casa e ficar feliz. Mas não é isto. Esta pedrinha branca, ela tem um sentido muito interessante. Alguns estudiosos dizem que esta pedrinha branca, ela tem algumas referências, mas aquela que geralmente é mais aceita, duas interpretações que são mais aceitas aqui. A primeira é que essa pedrinha branca ela era usada nos tribunais romanos quase sempre para identificar a absolvição de um acusado. Quando alguém ele era acusado de algum crime, né? O tribunal romano se reunia e os juízes, os jurados ali, eles entregavam para o juiz esta pedra branca, que era um símbolo de inocência, um símbolo de purificação, né?
Então há uma possibilidade de esta pedrinha branca significar a absolvição dos crimes, que na nossa teologia nós podemos chamar de justificação, ou absolvição mesmo. Deus não nos condena, porque uma vez que nós estamos arrependidos dos nossos pecados e nos voltamos para Cristo, Ele nos presenteia com a palavra: você é justo, você é inocente. Mas há uma outra interpretação, e esta talvez seja a majoritária, que também é muito interessante, que é a seguinte: no mundo greco-romano, os vencedores das competições, eles recebiam uma pedra branca, e essa pedra branca era um ingresso, o ingresso que a pessoa tinha, recebia o ticket, o voucher, para ela entrar num banquete especial, uma festa que era feita com os vencedores e aqueles que organizavam os jogos. Então, você ganhava e você recebia uma festa para um banquete, E aí a pedrinha branca era o seu voucher, era o ingresso de você entrar. E nesse ingresso tinha um nome. E aí é o ponto mais interessante, porque, pela tradição, o nome que era gravado nessa pedrinha não era o nome do vencedor, da pessoa que ganhou o ingresso, mas era o nome de quem convidava aquele para entrar no banquete. Então, muito provavelmente, aqui nós estejamos falando de um ingresso que nos é dado por Cristo Jesus e que tem o nome de Cristo Jesus impresso, para que quando nós entrarmos na presença de Deus, nós entreguemos a Ele o voucher que nos dá toda a liberdade para entrar no reino dos céus, que é o nome de Cristo, que precede o nosso próprio nome. Portanto, queridos irmãos, há uma recompensa para aqueles que resolvem não se contaminar com as iguarias do rei. No caso de Daniel e seus amigos, esta recompensa foi uma vida saudável. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com a cultura da sua época. E ele fez uma aposta, dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, rei, deixa eu comer aqui minhas comidinhas, aqui, minhas hortaliças e tal. Vamos fazer um teste aí por 10 dias. No final dos 10 dias, o senhor avalia quem é que está melhor de saúde. E ele fez esse desafio e mostrou que, na verdade, eles estavam cuidados por Deus, porque eles não tinham resolvido se contaminar com as iguarias do mundo. Igualmente nós, meus amados irmãos, devemos também não aceitar, não permitir que as sugestões do mundo, por mais saborosas que elas sejam, contaminem a nossa vida com Cristo. Há coisas boas para o corpo que o mundo vai nos oferecer, mas estas coisas não são boas para a nossa vida espiritual com Cristo Jesus. Então, fuja destas coisas. Não queira ser um crente que se misture à cultura para tentar achar que esse sincretismo vai dar certo. Não dá. Ou você assume a sua postura cristã, ou você ficará sempre num lago muito movediço, tendo a espada de 2 gumes de Jesus fincada no seu pescoço, e qualquer hora ele decepará a sua cabeça. Você provará para todas as pessoas que, na verdade, você não era crente coisa nenhuma, e você estava ali só se aproveitando daquele ambiente cristão, mas no fundo, o seu coração nunca foi verdadeiramente entregue a Jesus. Este é um teste de fé, e esse teste de fé nos diz: ou você se mantém firme, sem se contaminar com o mundo, ou, quem sabe, nem crente você seja. Que Deus nos dê a graça, para que tanto eu quanto vocês, meus irmãos, sejamos crentes, a ponto de ouvir a voz do Espírito de Cristo e recebermos a pedrinha branca para entrarmos no céu pelos méritos de Jesus Cristo, tomando esta resolução ainda hoje, de não nos misturarmos às iguarias do mundo, mas nos mantermos firmes na palavra do Senhor, vestidos
de uma justiça que vem do Senhor, não contaminados por qualquer uma das propostas deste mundo. Vivamos uma vida de santidade, vivamos uma vida que honra ao Senhor, que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mesmo nos guarde, meus irmãos.